Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Vamos hoje, na sequência do nosso estudo sobre os 15 princípios fundamentais, hoje nós vamos iniciar o estudo sobre o quarto princípio fundamental, que é o perispírito. Vamos, antes, fazer a nossa prece, buscar inspiração, intuição dos planos maiores da vida. Senhor Jesus, te agradecemos, Mestre, por mais essa oportunidade de conhecê-lo um pouco melhor, de conhecê-lo mais. Ajuda-nos na persistência, na paciência, para que aos poucos possamos ir assimilando melhor os seus ensinamentos. Agradecemos ao Senhor, a Deus nosso Pai, pela vida, e agradecemos aos nossos amigos espirituais, que são os verdadeiros responsáveis por esse estudo, a quem nós devemos esse aprendizado. Muito obrigado, esteja conosco, que assim seja. Muito bem, então hoje nós vamos conversar sobre o perispírito. Primeira coisa que a gente precisa de se perguntar é: o que é isso? O que é perispírito? Porque para a gente que já está iniciando aí no movimento espírita, no estudo do espiritismo, a gente já está começando a ter uma noção. Mas para quem ainda não ouviu nem essa palavra, a gente precisa de buscar um sentido assim lá bem simples. O perispírito é o corpo espiritual. Nós temos o corpo físico e, intermediando o perispírito e o espírito, no meio aí, nesse intermédio, existe o perispírito. Então, o perispírito, a gente, já que nós usamos a palavra intermediando, o perispírito, numa figura, ele poderia ser considerado como o médium do espírito no corpo físico, né? Então, ele tem essa função de intermediar o espírito na sua ação, tanto na matéria quanto no plano espiritual, na matéria do plano espiritual, que a gente sabe que no plano espiritual também tem matéria, é material. Numa outra fase no plano espiritual, mas ainda continua sendo matéria. Quanto mais evoluído seja esse plano espiritual, mais quintessenciada, mais etérica é essa matéria, né? Mas que é matéria, é um subproduto, é um produto do fluido cósmico universal. Então, antes da gente entrar na questão do estudo do perispírito, que a gente vai falar mais sobre ele, nós precisamos de primeiro compreender de onde é que ele vem, como é que ele se forma, ter um conceito dele. E então, esse de onde ele vem, de que ele é formado, aí nós precisamos de voltar lá no capítulo 14 do livro A Gênese, de Kardec, onde ele dedica um capítulo inteiro ao estudo dos fluidos, e onde ele traz para nós um estudo muito claro, com aquela clareza que lhe é peculiar, sobre os fluidos. E traz para nós, pelo menos quando eu ouvi isso, para mim foi a primeira vez que eu escutei isso, o conceito, o ensino do fluido cósmico universal. O que é isso? O fluido cósmico universal é definido pelos amigos espirituais como sendo a matéria-prima elementar de tudo que existe no universo, no campo material, conhecidamente até agora no campo material. Então, ele é a matéria-prima elementar de tudo que existe no universo, no campo material. Em que fase esteja, em que derivação fluídica esteja, e do fluido cósmico universal derivam-se todos os outros fluidos do universo. Então, dele derivam-se infinitos outros fluidos que irão gerar eventos diferenciados, cada um segundo a sua natureza, cada um segundo a sua característica. Um deles, por exemplo, é o nosso fluido vital, que mantém a nossa vida material. Acabou-se o fluido vital, acabou-se a vida, e resta aí somente um corpo sem vida, um cadáver. Então
esse é um dos fluidos que é uma derivação do fluido cósmico universal. Assim como tudo que é efeito nesse universo conhecido, ele necessariamente será uma derivação do fluido cósmico universal. Então, esse fluido cósmico universal, como a própria definição dos Espíritos, ele é a matéria-prima elementar. Lembremos, nós falamos semana passada que nós somos co-criadores. Nós somos os responsáveis pela criação da nossa evolução. Nós somos os responsáveis por tudo que nós fazemos. Nós somos espíritos e somos responsáveis. E hoje estamos descobrindo e tomando cada vez mais consciência de que nós precisamos de fazer a nossa parte. Então, nós somos manipuladores de fluidos? Somos. Manipulamos fluidos sim, na hora do passe, na hora do abraço, na hora da prece, na hora da afetividade, na hora do ódio, nós manipulamos fluidos, porque nós temperamos esses fluidos com os nossos sentimentos, e aí o abraço, a afetividade ou o ódio são muito características, muita peculiaridade nossa. Nós é que imprimimos valor a esse fluido, imprimimos a qualidade a esse fluido, a natureza a esse fluido. Então, nós manipulamos o fluido. Na hora que a gente aplica o passe, por exemplo, o passe é definido por Emmanuel como sendo, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, psicoespirituais. Então, nessa transfusão de energia, nós chamamos manipulando, porque a gente tem mania de manusear tudo, né? Mas na verdade nós podemos manipular, nós podemos atuar nos fluidos com as mãos amarradas, com as mãos para trás, sem mãos. Então, quem não tem os membros, os dois braços, pode perfeitamente aplicar um passe. Então não é uma necessidade de usar as mãos. Então nós manipulamos fluidos com a força da vontade, do pensamento, do sentimento, e aí a gente vai desenvolvendo essa habilidade na proporção que a gente vai evoluindo, que a gente vai crescendo. Então o fluido cósmico universal é essa matéria-prima elementar. Para que as coisas aconteçam, para que nós possamos ser co-criadores da nossa própria vida, é necessário também que nós tenhamos uma matéria-prima, porque o nada não existe, e o nada por si só já é o nada, então ele não realiza nada. Então Emmanuel chama o fluido cósmico universal como sendo o hálito divino, ou seja, aquela irradiação de Deus que se constitui nessa matéria-prima elementar. Se não aceitarmos que há vindo de Deus essa matéria-prima elementar, aí nós vamos ficar atuando no vácuo, atuando sem um objeto de atuação específico. Então, os Espíritos vêm agora nos informar, a espiritualidade, desse fluido cósmico universal. Então, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala, ele narra a evolução do planeta Terra, historicamente, geologicamente, geograficamente e tudo mais. Ele vem narrando, e quando ele chega desde a formação da Terra naquela massa incandescente, aquela massa numa temperatura de não sei quantos mil graus, e vem trazendo até o momento do resfriamento. Depois do resfriamento da Terra, aí há um serenamento energético na Terra. E aí Emmanuel fala que então viu-se descer do alto uma nuvem gelatinosa, gelatinosa, e se espalhar pela terra e pelas águas. E aí ele termina assim: era o protoplasma, e estava assim lançada a semente, os germens do homem no planeta. Então essa nuvem, essa massa, também é uma derivação desse fluido cósmico universal, o protoplasma,
e o protoplasma contendo todos os ingredientes necessários para que se iniciasse a vida. Então, só para a gente ver de onde surgem as vidas na Terra, em todos os reinos, nos reinos inferiores e no reino hominal também. Então, entendido esse fluido cósmico como sendo aquele elemento primitivo, aquela matéria-prima elementar, da qual deriva tudo no universo, no campo material, e entendendo que o perispírito, ele também é material, só que numa outra fase, para a gente entender isso melhor, vamos tomar aí um elemento bastante conhecido, que é o gelo, a água e o vapor. Existe a água, H2O, uma molécula de água. Se retira calor dessa molécula, o que é calor? Uma energia. Se retira calor dessa molécula, ela congela. E se fornece calor a essa molécula, ela vira vapor. Mas não deixou de ser uma molécula de água. Só para a gente ir entendendo a diferença que há entre o espírito, que nós já estudamos, que é indefinido, e a diferença que há entre o espírito, o perispírito, que é esse corpo intermediário. Lembrando que nós nunca mais vamos conseguir, após entender isso, nos referirmos ao espírito sem o seu perispírito, porque o perispírito é esse instrumento utilizado pelo espírito para agir, para atuar, tanto no plano material, enquanto encarnado, quanto no plano espiritual após a desencarnação. E mais, muito mais, o perispírito se constitui num elo interexistencial. O que quer dizer isso? É por intermédio do perispírito que o espírito, quando encarnado, consegue atuar no plano espiritual. E é o mesmo perispírito que, quando o espírito está desencarnado, ele consegue atuar aqui, comunicar, intercambiar. Se não fosse o perispírito, não haveria mediunidade. Só para a gente ter uma ideia da importância dele. E se não houvesse a mediunidade, o planeta Terra ainda estaria no seu estado, na forma em que ele foi criado. Porque todo o progresso que se chegou até aqui, até o presente momento, foi pelos canais da mediunidade. O plano espiritual intuindo os homens, interferindo na inteligência dos homens, sob um comando maior, para que o progresso se realize, para que as coisas aconteçam e para que a lei de progresso, que é uma lei divina, seja aplicada no planeta Terra. Nós, humanos, sozinhos, não sairíamos do lugar. Hoje nós estamos contínua e permanentemente sob a influência dos espíritos. Quem nos diz isso são os espíritos, é a espiritualidade. E que de ordinário são elas que nos conduzem. E nos conduzem para o mal ou nos conduzem para o bem. Quem vai definir isso é a nossa vontade, a nossa sintonia, a nossa afinidade. Aí nós vamos atrair isso. Então, como é que eles atuam sobre nós? Utilizando um instrumento que é o perispírito. Então, toda mediunidade, ela acontece inteligência a inteligência, mente a mente, espírito a espírito, perispírito a perispírito. Se retirar o perispírito de ou do espírito comunicante, ou do médium, se retirar o perispírito, a impossibilidade dessa comunicação mediúnica, porque retira-se o instrumento para isso. Nós estamos falando assim de forma bem aleatória, que é para a gente ir se familiarizando com o perispírito ainda mais e buscando entender a importância dele em nossas vidas. Então, compreendido o perispírito como sendo esse corpo material, que a espiritualidade denomina semimaterial, só para nos indicar que ele está numa fase diferente da sólida, então eles chamam de semimaterial. Então, entendendo que o perispírito é esse corpo
material, numa fase menos densa, e entendendo que o fluido cósmico é a matéria-prima elementar, e entendendo, que nós acabamos de estudar nos vídeos anteriores, que o espírito ainda não está definido, nós não temos definição de espírito. O que a espiritualidade conseguiu avançar conosco foi: os espíritos são os seres inteligentes que povoam o universo. O que eles conseguiram adiantar conosco? Então os espíritos utilizam esses 3 ensinamentos para nos dar um conceito de perispírito. Então ele define o perispírito assim: o perispírito é instrumento do espírito na ação nos dois planos conhecidos da vida, e ele é a condensação do fluido cósmico universal em torno de um ser pensante ou alma. Essa é a definição que está lá no capítulo 14 do livro A Gênese. Perispírito é a condensação, a aglutinação do fluido cósmico universal em torno de um ser pensante ou alma, de um foco inteligente, um ser pensante ou alma. O que é isso? Esse foco inteligente ou ser pensante é o espírito. A condensação é a aglutinação em torno desse espírito do fluido cósmico universal. Tranquilo até aqui? Aí forma-se um corpo intermediário menos denso do que o corpo físico. E é esse corpo que serve de identidade, representatividade do espírito onde quer que ele esteja. Quando nós desencarnamos, nós retornamos ao plano espiritual, deixamos o corpo material aqui, retornamos ao plano espiritual com esse corpo chamado perispírito. Então o conceito que os espíritos nos trazem é esse, porque tem limitações para nos dar esse conceito, porque não temos ainda definição de espírito. Então chama o espírito de foco de inteligência ou ser pensante, traduções diferentes, variam aí. E que é a aglutinação, a condensação em torno desse ser pensante ou alma. Aí esse fluido cósmico universal, esse campo energético que se forma em torno de nós, ele tem a nossa forma, porque ele é construído desde o momento em que nós atingimos a condição de espírito, que passamos pelos reinos inferiores como princípio inteligente, atingimos a condição de espírito, ali nós começamos a nos responsabilizar pela construção desse espírito. Por quê? Porque ele é construído com o nosso padrão vibracional. Nós vamos chegar lá, na formação dele. Como é que a gente forma ele? Como é que a gente constrói esse perispírito? Porque nos reinos inferiores, as plantas, os minerais, os animais, eles também têm um campo energético em torno de si que lhes identifica a energia. Esse campo energético lhes identifica a raça, lhes identifica tudo. E ao retornar ao planetário, esse animal é representado no planetário, segundo o ensinamento espiritual, ele é representado no planetário como identidade dele, esse halo energético. Só que o animal ainda é irracional. O mineral e o vegetal nem se fala, mas só que nós já somos racionais, e somos inteligentes, pensantes e sentientes. Então nós já temos, e a partir do momento em que nós atingimos a condição de espírito, nós já adquirimos o livre-arbítrio e adquirimos a responsabilidade e a liberdade de traçar o nosso caminho e a capacitação, assim, de sermos cada um de nós co-criadores de nós mesmos. Então esse perispírito, obviamente que nos primórdios da vida a gente foi muito bem assistido aí, até que a gente fosse realmente entregue a cada uma a sua própria responsabilidade. É como a gente faz com as crianças. As crianças têm liberdade, elas têm responsabilidade, mas também têm o nosso acompanhamento, a nossa assistência. Então, mas hoje, por exemplo, que nós já atingimos esse patamar de consciência,
Nós é que definimos o nosso perispírito segundo um padrão vibracional nosso. Tanto é que a aura, que é uma irradiação desse perispírito, essa aura, somada ao corpo físico, essa aura é uma consequência do nosso campo mental. E ela muda de cor, muda de vibração, nós já sabemos disso. Isso é porque a origem, o originador, o padrão, o molde dela, a causa dela, o causador dela, que é o espírito e o perispírito, eles também estão oscilantes. Então a aura é um efeito em forma energética que muda de temperatura, muda de coloração e que caracteriza o nosso padrão vibracional. Hoje, através da fotoquímica, já se consegue fazer leituras incríveis da aura, críveis da aura, porque e consegue inclusive detectar no campo energético nosso uma doença que ainda não refletiu no corpo físico, só para a gente ter uma ideia da importância disso. Por quê? Porque toda doença física que nós temos, antes ela se instala no perispírito, porque o perispírito é o intermediário do pensar e do sentir. Então, antes dela eclodir no corpo físico, ela se manifesta no perispírito. Aí ela é fotografada na fotoquímica, a leitura dela, antes dela manifestar-se no corpo físico. Esse é um caso, eu conheço um caso verídico, que foi minha irmã, que passou por esse tipo de experiência, e realmente verídico. Então, e conheço narrativas de muitos outros casos. Então, voltando lá no perispírito, isso aqui é só para a gente ir mostrando o produto e mostrando os seus efeitos lá e as suas utilidades lá na frente. Voltando lá no perispírito, então nós vimos até agora a origem dele, que é do fluido cósmico universal, e vimos o seu conceito, definição ainda não, conceito nos dá uma ideia, nos dá uma imagem, nos clareia relativamente, enquanto que a definição identifica para nós. Então hoje a gente está tateando aí para identificar, já foi identificado pelos estudiosos muita coisa sobre o perispírito. Hoje nós já temos 4 funções do perispírito conhecidas e já temos 17 propriedades conhecidas, que a gente está usando aí o dia inteiro, o tempo todo. Nós estamos usando essas 17 propriedades e estamos usando essas 4 funções. Aliás, nós estamos de pé agora por causa de uma delas, que é a função sustentadora do corpo físico, que é aquela onde o perispírito é o responsável por captar, processar e distribuir a energia para o corpo físico. Então a gente está percebendo que nós não estamos falando de um corpinho qualquer. Ele tem funções muito específicas de sustentação. Quando a gente se enfraquece por alguma causa, algum mal-estar, alguma doença, é porque há uma distribuição energética no nosso organismo de forma desordenada, de forma desorganizada, por causa do nosso campo mental, do nosso psiquismo, por causa do nosso padrão vibracional que gerou aquilo tudo. Então, com o tempo a gente vai aprendendo a estudar isso, até chegarmos nas doenças psicossomáticas. Que são as doenças psicossomáticas? O espírito, com o seu pensamento e o seu sentimento, vai vibrando negativamente, vai vibrando no mal, com ideias negativas, com posturas negativas, e vai vibrando, e ele vai então se energizando negativamente, e o perispírito então capta essa energia, transfere para o perispírito essa energia, e que o perispírito se encarrega de processar isso e se submeter aos efeitos dessa energia. Isso gera lesão no perispírito, que por sua vez reflete no corpo físico. Mas isso porque psicossomática vem do psiquismo, e somáticas é exatamente por causa do corpo, que é o corpo somático. Então a gente vai alinhavando assim, para a gente já enxergando lá na frente. Mas nós vamos passar por isso durante o estudo do perispírito, que não é curto, não é petitinho, porque para a gente ver 17 propriedades, com todas as suas particularidades e aplicações, para a gente ver as 4 funções, passando pelos chakras.
Essa função sustentadora, por exemplo, os chakras que nós tanto ouvimos falar e pouco conhecemos, os chakras estão situados no perispírito. Então, quando nós vamos para o plano espiritual, nós permanecemos com o nosso chakra. E é neles que os espíritos atuam para nos ajudar lá a curar as nossas mazelas, que chegamos lá de lá com o nosso perispírito lesado. Então, é através dos chakras que o perispírito cumpre essa função sustentadora do nosso organismo. A gente vai estudar isso com mais detalhes. Mas voltando na questão da origem, fluido cósmico universal, ele tem que ter uma matéria-prima, é o fluido cósmico universal. Como é que isso atua? A condensação desse fluido cósmico universal em torno de um ser pensante, de um foco de inteligência ou alma, Kardec fala isso. E essa forma humana do perispírito é porque ele é criado por nós, então ele tem a nossa forma, simples assim, para a gente não delongar muito, porque a planta não tem uma forma específica, o animal também não tem uma forma específica tão bem desenhada, com essa correspondência célula a célula com o corpo físico como nós temos. Então, porque há essa correspondência entre o perispírito e o corpo físico. Então, essa forma humana, ela é definida pelo próprio homem, pelo próprio espírito. Então nós vimos conceito, formação, conceito, formação não, origem, conceito. Agora nós vamos ver a formação. Como é que nós formamos esse perispírito que nós estamos com ele aqui agora? Nós ainda não temos consciência disso, segundo os espíritos, mas vai chegar um momento em que a gente vai ter essa consciência. Vamos dar um exemplo? No livro Os Mensageiros, quando André Luiz, o seu mentor, Clarencio, desse livro, quando eles estão se aproximando da energia da crosta terrestre, então eles sentem aquela carga energética que entra em choque com a composição perispiritual deles que estava vindo do nosso lado. Então aí eles param e fazem uma readaptação perispiritual, substituindo, atraindo essas moléculas para o seu perispírito, para adequarem-se à energia da Terra para entrar nesse campo energético. Alguém se lembra de ter lido isso aí? No livro Os Mensageiros. Então, é só para a gente entender da nossa capacidade de interferir na formação desse perispírito. Então, como é que ele é formado? Seguindo 3 leis. Lei de sintonia, lei de afinidade e lei de atração. Essas 3 leis regem a nossa vida. Nós estamos sintonizados com o universo todo. Então nós estamos sintonizados com o fluido cósmico todo. Esse fluido cósmico se subdivide em infinitos, incontáveis outros fluidos, que nós também estamos sintonizados com eles. Mas no nosso padrão vibracional, esse fluido cósmico dividido, distribuído nessa infinidade de outros fluidos, eles têm um padrão vibracional. Cada molécula dele tem um padrão vibracional. Nós vamos entrar em sintonia com esses componentes do fluido cósmico universal, nos seus diversos estados, e vamos afinizar com cada uma das moléculas dele. O que vai gerar essa afinidade? O nosso padrão vibracional. E nessas 3 leis que regem a nossa vida, funciona assim: estamos sintonizados com tudo. De tudo que nós estamos sintonizados, segundo o nosso padrão vibracional, segundo os nossos gostos, segundo as nossas tendências, nós afinizamos com um cadinho dela. E a lei se cumpre. Sintonizou, afinizou, atraiu. Então é sintonia, afinidade, atração. Então nós atraímos do fluido ambiente as moléculas que irão compor o nosso perispírito. É assim que os espíritos nos ensinam. Como é que se faz isso? Não pergunta não, que eu não sei. Se alguém souber, explique para nós. Por quê? Porque isso a gente não tem muita consciência disso. Assim como a gente não tem consciência
de que um pensamento negativo que nós emitimos aqui desequilibra o universo, afeta o universo. A gente não tem essa consciência. Então por que nós não podemos não ter a consciência de como é que nós atraímos também cada molécula do nosso perispírito? Agora, quem nos diz isso, quem nos dizem isso, são os espíritos da codificação. E a gente tem crido neles, mediante o fato de que eles estão bem lá mais em cima. E quem está lá mais em cima sabe mais do que nós. E muitas vezes nós sabemos mais do que alguém, mas não conseguimos transmitir para esse alguém o que sabemos, porque eles não têm ideias nem palavras para assimilar, que é o que acontece com eles. Eles estão lá, mas ainda não conseguiram dizer para nós, estão dizendo pouco a pouco, na proporção em que vamos ganhando condição de entender, eles vêm revelando para nós as leis. O Espiritismo veio como ciência, exatamente como todas as ciências vieram uma a seu tempo, e todas elas vieram revelar leis novas. E o Espiritismo, como ciência, também vem revelar as leis espirituais novas em nossa vida. Como é que nós vamos entender de uma hora para outra isso? Como é que isso funciona? Se é só agora que nós estamos começando a acordar para as coisas espirituais. Até agora nós estávamos muito presos aqui no chão, na terra, na pedra, na rocha, no money, no prazer. A gente estava aqui, terra. Agora que a gente está começando assim, falar, existe um quadro de valores espirituais que me alimenta melhor do que os que eu tenho alimentado deles. Então a gente está começando a caminhar nessa direção. Nós vamos chegar a conhecer esse funcionamento? Vamos chegar sim. Por enquanto ainda não conhecemos tão bem para podermos definir isso. Mas os espíritos que estão lá na vanguarda e que estão, quem olha, gente, a vida de cima, as coisas da vida, quem olha de cima, enxerga infinitamente mais do que nós que olhamos de frente ou às vezes de baixo para cima. Então, a lógica, a coerência, a concisão é que faz com que a gente vá ligando um entendimento, um conhecimento no outro, e a gente fala, olha, não é que é mesmo, isso tem lógica, isso é verdade, isso tem razão. Comparado com o que eu pensava, é completamente diferente, completamente mais fundamentado pela lógica, pela ciência, pela razão. Tá? Então, nesse primeiro vídeo, nós fechamos, nós introduzimos aí o tema perispírito, a sua origem, fluido cósmico universal, o seu conceito, que é a condensação desse fluido cósmico universal em torno de um foco de inteligência, um ser pensante ou alma, e a sua formação. Pelo nosso padrão vibracional, nós formamos o nosso perispírito, molécula a molécula, e atraímos essas moléculas com o nosso padrão vibracional, do meio no qual nós estamos inseridos, do fluido no qual nós estamos inseridos. Se nós sairmos daqui e formos para Júpiter hoje ou para Marte, nós iríamos ter que trocar de perispírito e nos adequarmos ao fluido lá em Marte, lá em Júpiter. Só para a gente ter uma ideia. Relembrando então o André Luiz que vem, aqui mesmo na Terra a gente tem que trocar de fluidos. Não pensemos que na hora que a gente vai num hospital a gente não troca de fluido, ou na hora que a gente vai num templo a gente troca de fluido, ou num cemitério a gente troca de fluido nesse perispírito. Por quê? Porque o nosso padrão vibracional se altera e naturalmente nós começamos a fazer essas substituições de moléculas. Só para a gente ir entendendo isso. Quando a gente está triste, essa composição é uma. Quando nós estamos felizes, ela é outra. Quando nós estamos sadios, ela é outra. Quando nós estamos doentes, ela é outra. É de acordo com o nosso padrão vibracional. Então é por isso que o emocional conta tanto em nossas vidas. É por isso que entra aí a questão das doenças psicossomáticas. Então há uma interação energética aí entre o espírito, que com o seu pensamento e o seu sentimento gera essa energia, reflete no perispírito, que por sua vez se reflete no corpo físico, em forma ou de doença ou de saúde.